Eu tentei virar o pescoço para ver ali. Gente, que honra estar aqui, feliz demais estar aqui. Vocês são incríveis. Esse lugar aqui é um lugar que a gente lá do outro lado fica assistindo, vendo tudo que Deus está fazendo aqui. E eu queria agradecer a Deus por estar aqui. Mais uma vez ao pastor Elias, grande amigo, pessoa fantástica. Ele esteve pregando umas 4 ou 5 vezes já lá na nossa igreja, em Hortolândia, onde eu sou pastor. E essa última vez ele esteve com a gente há poucos dias aqui. E queria deixar minha gratidão a ele, a pastora Wanda mais uma vez, aos pastores que me acolheram, pastor Fábio também, pastora Isabelle, que estão cuidando de mim com tanto amor, com tanto carinho. Obrigado, tá bom? E é uma honra estar aqui. Bom, eu sou, de forma rápida, não vou demorar, mas eu sou a 3ª geração de pastores da minha casa. Eu me chamo Rafael, sou filho de pastor e neto de pastor. Meus avós, por parte de pai, eram pastores e por parte de mãe eram pastores também. Então eu sou, assim, criado no Evangelho. Tem uma foto da minha família aí, eu queria que mostrasse. Isso. Bom, vamos lá. A de laranja é a minha esposa, a pastora Alessandra Camargo. Sou casado com ela desde 2006. A gente é ruim de data, o homem, né? Então faz as contas aí, é esse tanto aí. Acho que são 17 anos de casado. Do lado ali está a minha filha mais velha, a Rafaela. Ela parece grandona, mas só tem 14 anos. E eu estou orando para Jesus guardar ela desses gaviões que já estão rodeando. E lá embaixo tem a Manuela, a rapa do tacho, nosso chaveirinho. Essa é a minha casa, essa é a minha família. Elas estão aqui em Londres e elas deixam também um abraço a vocês, tá bom? Bom, vamos lá para a palavra, para a gente aproveitar todo o tempo que a gente puder. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no texto que eu enviei para a mídia, o texto de Mateus. Está aí? Eu mandei aí? É isso. Se quiserem fazer um fundo de piano, pastor, ou se tiver um fundo lá de piano, pode colocar, tá bom? O que for melhor. Vamos lá. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tem uma outra versão que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A verdade é que tem um convite de Jesus aqui, para todos nós que estamos em qualquer situação de estresse, de cansaço, de luta, de guerra. Vinde a mim. É um convite. Venham a mim. Se você está cansado, sobrecarregado, estressado, nervoso, com problema, de qualquer sorte, venham a mim, que eu vos darei descanso. Eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Ok. O tema da minha mensagem, baseado nesse texto, e pode colocar o banner que eu mandei aí, o tema é: não jogue tudo fora. Você consegue ler comigo? 1, 2, 3. Não jogue. Fraco para a quantidade de pessoas. Mais alto, diga assim, vai. Não jogue. Diga para quem está do teu lado, diga: não jogue tudo fora. Isso. Pai, fala com a gente, usa a tua palavra, deixa fluir o teu Espírito sobre nós. Nós viemos para te ouvir. Alinha o nosso coração, esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar sobre oportunidades hoje. Talvez você está aqui neste lugar do mundo, porque talvez você cruzou algum lugar, ou veio de algum canto, ou nasceu aqui, eu não sei. Mas todos nós procuramos uma oportunidade. Existem 3 coisas que jamais voltam: uma palavra dita, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Oportunidade não aparece sempre. Elas são chaves durante a nossa vida. Pessoas fracas perdem oportunidade. Pessoas normais aproveitam as oportunidades. Pessoas fantásticas criam oportunidade. A vida é a sua maior oportunidade. Nós passamos agora por uma pandemia que você só está vivo porque Deus permitiu que você estivesse. Foi a maior pandemia do mundo.
Você está vivo, significa que você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa ainda relevante nessa terra. Quando eu olho para a história dos homens, eu vejo homens que tiveram capacidade, talento, sabedoria, inteligência, porque nós somos dotados de inteligência, de sabedoria, de capacidade. E aí a gente tem que pegar essa inteligência, essa sabedoria, essa capacidade e dar destino para ela. A história fala sobre alguns homens que fizeram a diferença com a capacidade que tiveram. Tiveram a oportunidade de, nos seus dias, marcarem a sua geração com o talento que tinham. Aproveitaram as oportunidades. Eu posso dizer, por exemplo, de um homem chamado Thomas Edison. Ele criou a lâmpada. Ele tentou mais de 1000 vezes como acender a lâmpada e não conseguiu. Se dependesse de alguns aqui, nós estaríamos no escuro até hoje. Porque as pessoas desistem, porque as pessoas param. Ele aproveitou a oportunidade e marcou o seu nome na história. Eu posso falar por um homem chamado Albert Einstein, alguém que marcou a sua geração com a inteligência, teve uma oportunidade, viveu um período e marcou a sua geração. Eu posso falar, por exemplo, daqui de pertinho, John Wesley, alguém que nos seus dias revolucionou uma geração. Ele aproveitou, canalizou todas as oportunidades que apareceram para ele, e ele aproveitou para o bem. Mas eu posso também te falar de alguns homens que pegaram a oportunidade que tiveram e transformaram isso numa tragédia. Hitler, por exemplo, um homem que falava para 3 milhões de pessoas sem microfone nenhum, uma oratória tremenda, mas usou aquilo para o mal. Ele usou tanto para o mal que o nome dele ficou lameado. Tem alguns nomes que a gente não coloca nos nossos filhos. Eu penso que ninguém coloca o nome do filho de Hitler. A gente não quer colocar, porque esse nome ficou manchado pela maldade que essa pessoa fez. Lá no Brasil eu brinco, você está brincando com o seu filho e fala: Mateus, vai lá brincar com o amiguinho. Aí você fala: Mateus, pergunta o nome do amiguinho. Ele fala: Hitler. Você fala: Mateus, vem para cá um pouquinho, fica mais aqui. Porque o nome é um nome que lembra uma tragédia. A gente pode falar de Mussolini. Lá no Brasil tem um homem que chamava Fernando, mas passou a servir o diabo com a inteligência que tinha, virou Fernandinho Beiramar, líder do Comando Vermelho. A gente pode falar de um homem chamado Marcos Camacho, que decidiu usar sua inteligência, alguém extremamente inteligente, que pegou o crime organizado e formou o PCC. Ele é extremamente inteligente. A verdade é que todos esses homens e todos nós estamos diante da vida e temos uma oportunidade de fazermos a diferença. Não jogue tudo fora. Aproveite as oportunidades que estão diante de você. Todos aqui somos dotados de capacidade, de inteligência, de sabedoria. O que é que a gente está fazendo com isso? Com a inteligência, com a capacidade, com o potencial que Deus nos deu. Não jogue tudo fora. Eu citei alguns nomes aqui e eu queria usar um personagem para ilustrar minha palavra, e o nome dele é Judas. Para mim, Rafael, para mim, a pessoa que perdeu as maiores oportunidades de toda a história da humanidade chama Judas. Se não, vejamos, a Bíblia diz que ele andou com Jesus, mas jogou tudo fora. Ele andou, ele não ouviu falar de Jesus, ele andou com Jesus. Esse cara jogou tudo fora. Você quer ver uma coisa? Algumas coisas que Judas jogou fora, algumas oportunidades que Judas jogou fora e que a gente deve aprender, e eu fecho essa palavra. Primeiro, Judas jogou fora o seu apostolado. Ele era um apóstolo de Jesus. Eu não estou dizendo para você que ele foi escolhido de qualquer maneira. Olhe para mim aqui. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12, que Jesus orou uma noite inteirinha para escolher os seus discípulos. Ele orou, olha lá o texto. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando. Eu estou falando de Jesus. Ele ficou a noite inteira orando para escolher os 12. Ele orou para escolher Judas. Ele não escolheu Judas: vem cá, você não está fazendo nada não, vem cá. Não. Ele orou. Jesus orou para escolher Judas. Ele foi escolhido. Olha a oportunidade que ele jogou fora. Ele jogou fora o apostolado, porque Jesus orou para tê-lo. Segunda coisa que a gente tem que entender é que Judas era o mais talentoso e o mais inteligente dos apóstolos. Não é à toa
que Jesus colocou ele como tesoureiro do ministério. Ele administrava os recursos do ministério. Ele era talvez a mente mais impressionante dos apóstolos. Ele era, se você fosse contratar na sua empresa um funcionário e fizesse uma entrevista, Judas passaria em primeiro lugar. Era alguém extremamente capaz, extremamente inteligente, mas ele jogou tudo fora. Ele não aproveitou a oportunidade que ele tinha. Aí fica uma pergunta: o que é que você está fazendo com o seu talento, com a sua inteligência, com o seu dinheiro? Terceira característica daquilo que ele jogou fora, isso é muito sério. Judas tinha um bom nome. O nome Judas significa louvor. A mãe dele, quando ele nasce, diz: esse menino vai chamar louvor. Na escola diziam: louvor, vem aqui. Ô louvor, vai ali. De que adianta chamar louvor se a vida dele não louva a Deus? Ele joga tudo fora, ele despreza o próprio nome. Quarto, a Bíblia diz que ele tinha respeito dos outros apóstolos. Jesus diz assim: olha, um de vocês vai me trair. Ninguém disse: é o Judas, certeza, sem vergonha, picareta. Ninguém. Ao ponto de Pedro falar: por acaso sou eu? Ele tinha um bom nome no colégio apostólico, ninguém imaginava que ele ia trair. Ele tinha uma reputação, ele tinha um nome bom no meio dos apóstolos. Quando Jesus fala: alguém vai me trair, ninguém fala: é o Judas. O Pedro fala: por acaso sou eu? Jesus diz: não. O Tiago fala: sou eu. Não. O João fala: sou eu. Não. O Judas, mas ninguém imaginava. Ele tinha um bom nome, uma reputação, mas ele jogou isso fora. Anote algumas frases importantes que vão mexer com a sua cabeça. Reputação é o que eu posto no Instagram. Caráter é o que eu mando pelo WhatsApp. Reputação é o que eu posto no Instagram. Caráter é o que eu mando no WhatsApp. Estar na igreja não te torna um cristão, assim como estar em uma garagem não te torna um carro. Nós vamos viver intensamente a verdade. Judas estava, olha isso, quinto, ele conviveu, mas não converteu. Judas conviveu, mas não converteu. Escuta isso: ele conheceu a luz, mas andou em trevas. Conheceu a porta, mas nunca entrou por ela. Andou com o pastor, mas nunca quis ser ovelha. Conheceu o caminho, mas preferiu o atalho. Eu estou falando de alguém que teve todas as oportunidades. Jesus estava dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele ouviu, escuta isso, ele ouviu Jesus pregando. Ele ficou 3 anos e meio com Jesus, Jesus pregando por todos os lados. Uma das mensagens, um dos sermões de Jesus, ele gritou assim: ó, vinde a mim, o texto que lemos, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele estava prometendo: se vocês vierem a mim, não importa em que fel de amargura estejam, eu aliviarei vocês. Judas está ouvindo, só que isso nunca entrou no coração dele, porque ele teve a oportunidade lá na frente de se arrepender. E ao invés de correr para Jesus, ele correu para o Sinédrio. Ele ouviu Jesus falar: vem para mim, eu vou perdoar, eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou curar. Mas ele preferiu ir para o Sinédrio e jogar as moedas lá. Para eu fechar, escute isso. Infelizmente tem muita gente cantando por cantar, pregando por pregar, fazendo as coisas para Deus, mas não com Deus. Judas pregou o evangelho da salvação, mas nunca foi salvo. A distância do que eu prego e do que eu vivo revela o meu caráter. Nós vamos entender que a pregação, ela se prega com a vida, ela não se prega com palavras. Nós não pregamos o evangelho com palavras apenas, nós pregamos com a vida. Alguém perguntou esses dias para mim, eu fui lá fazer um treinamento com os nossos adolescentes, tinham 100 adolescentes na igreja, e eles falaram: pastor Rafa, vamos lá, que a gente quer tirar algumas dúvidas. E aí eu fui tirando dúvidas dele. No final, uma garota, bem magrinha, pequena,
levantou a mão e disse assim: pastor Rafa, se o diabo não existisse mais, você ainda continuava crente? Eu disse: eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo do diabo, eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de Deus. A gente tem que temer a Deus, a gente tem que respeitar o Senhor, a gente tem que honrar o Senhor. O Senhor é soberano. Levanta a sua mão para receber essa palavra. O Senhor é soberano, o Senhor é Deus, o Senhor está num alto e sublime trono, e a glória dele está sobre essa casa. Eu quero declarar que você vai viver oportunidades incríveis e não vai jogar fora. Alguém levanta a mão e dá um glória a Deus nessa manhã. Para a gente fechar, a Bíblia diz que Judas falava, mas não vivia. Olha essa frase: se as pessoas não veem Deus através de você, se as pessoas não veem Deus em você, jamais ouvirão Deus através de você. Se as pessoas não veem Deus em você, jamais ouvirão sobre Deus através de você. Tem uma história, quem gosta de história sabe disso. Olha a importância de um bom nome. Olha a importância de você zelar pelo seu nome. Sabe qual é o nome que nós somos chamados no mundo todo? Está no nome da igreja de vocês. Nós somos cristãos. Qual é o nome que o mundo chama a gente? Cristão. Pequeno Cristo. Nós somos pequenos cristos andando por aí. Esse é o conceito de cristianismo. Mas nós precisamos entender esse nome e zelar por esse nome. Alguém diz: você é o quê? Você carrega uma Bíblia por quê? Porque eu sou cristão, porque eu levo a mensagem de Cristo. Nós devemos zelar por um bom nome. Tem uma história que diz que Alexandre o Grande, isso é uma verdade, estava numa guerra e os seus exércitos estavam acampados para uma batalha no dia seguinte. E aí um capitão do seu exército entrou na sala de Alexandre o Grande e disse: Alexandre, permissão para falar. E o capitão Alexandre disse, e o general Alexandre disse: pois não, capitão. Ele disse: nós estamos com um problema com um soldado do nosso exército. Ele disse: por quê? Porque esse soldado está tirando a paz de todo mundo, perturbando todo mundo, tirando o foco de todo mundo, distraindo todo mundo, brigando com todo mundo, pegando as coisas dos outros. Ele está acabando com o foco da missão. E eu peço permissão para matá-lo, porque se ele não morrer, nós morreremos. Clima de guerra, todo mundo tenso. Então Alexandre o Grande disse: antes de matá-lo, traga ele aqui para mim que eu quero conhecê-lo. Pegaram o soldado, levaram para Alexandre o Grande. Alexandre sentado na sua mesa. Quando o rapaz entrou, ele levantou e disse assim: estou sabendo que você está causando confusões, estou sabendo que você está causando problemas, você pode colocar nossa missão toda em risco, a gente pode morrer por causa de você. Você não tem consciência, não está percebendo que nós estamos numa guerra? Qual é o seu nome? E o garoto disse: Alexandre. Alexandre o Grande bate na mesa, dá um berro e diz para ele: ou você mude a sua postura, ou você mude o seu nome. Nomes tem a ver com missão. Nomes tem a ver com vitórias, com conquistas. Nós somos chamados de cristãos. Quando sairmos aí fora, e se alguém tiver alguma dificuldade, existem no centro, sei lá quantas milhões de religiões, mas vão olhar para você e vão dizer: aquele é um cristão. Vamos pedir oração para ele, ele carrega a mensagem do Evangelho, e eu declaro que você vai orar e os demônios vão sair, as enfermidades vão sair, porque há poder no nome de Jesus. Alguém aplauda Jesus, alguém adore Jesus. Ele traiu o seu melhor amigo. Jesus o chamou, Jesus o formou, Jesus o orou por ele, mas ele traiu Jesus. Olhe para mim, o que eu vou narrar é triste demais. Na Santa Ceia, tinham 12 sentados, Judas estava lá, mas a Bíblia diz, isso é triste, ele estava dentro, mas já tinha negócios fechados lá fora. Ele estava dentro, mas já tinha negócios agendados lá fora. O problema é de gente que está dentro, mas está se conectando com coisas lá de fora. O problema é gente que aparenta estar dentro, mas já está com acordos lá fora. A Bíblia diz que Jesus lava os pés dele.
e ele já tinha acordos lá fora. Jesus enxuga os pés dele e ele já tinha acordos lá fora. Nós vivemos uma geração que vem para o domingo na igreja. Aqui não, só lá na minha igreja. Mas na segunda-feira se esquece de tudo que falou aqui. Na terça-feira já não se lembra mais do que Deus falou aqui. Porque está dentro, mas vive com conexões com aquilo que está lá fora. Para eu fechar essa palavra, escute o que eu vou te falar. A Bíblia diz que Jesus sai, Judas o beija. Jesus estava vindo do jardim do Getsêmani. A Bíblia diz que a aflição foi tanta que ele transpirou sangue. O seu rosto, ainda ensanguentado, recebe o beijo de Judas. Ele beija um rosto ensanguentado. Eu aprendi que estupidez não se resolve com choro, mas sim com arrependimento. O que a gente tem que fazer quando a gente erra é pedir perdão. É dizer: eu errei. Ele deveria ter corrido aos pés de Jesus e dito: Jesus, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Mas ele não fez. Quantas vezes nós traímos a Cristo e o Evangelho de Cristo que nos salva? Sabe, fechando essa palavra, aqui, isso nasceu na Europa. Há um dia chamado Dia de Malhar o Judas. Eu não sei, quem já... Bom, deixa quieto, não precisa fazer isso. Mas lá no Brasil, quando criança, quando chegava o dia de malhar o Judas, a gente fazia um boneco. Alguém já fez essa luta? Levanta a mão. Pegar um porrete e malhar o Judas. A gente bate num Judas como se a gente estivesse fazendo justiça a Cristo. E eu gosto de uma frase que eu escrevi um dia no livro, e essa frase diz assim: não precisa malhar um Judas para honrar Jesus. É só você não ser um. Nós precisamos honrar a história de Cristo. Quero fechar te dizendo que nada do que está acontecendo aqui é normal. Falava ontem ao Ministério de Louvor, Jesus está voltando. A trombeta vai tocar, em breve nós subimos. Alguém acredita no que eu estou pregando aqui? Nós estamos aguardando a volta de Cristo. E aí a gente aguarda orando, jejuando, buscando a Deus. E eu vou te contar duas histórias para fechar a minha palavra. Olhe para mim, preste muita atenção. A primeira delas fala de uma história verídica. Um homem na prisão, condenado por cadeira elétrica, a cadeira elétrica na América, foi sentenciado, estava aguardando o dia do seu julgamento para morrer. O governador daquele estado, uma vez por ano, tinha o direito de poder conceder a um preso uma carta de alforria. Ele escolhia um preso que estava lá na fila da morte e dizia: você não vai morrer, eu posso te dar a liberdade. Uma vez por ano, o governador fazia isso no seu estado. Dessa vez, desse ano, o governador decidiu não ir como governador para a prisão. Ele disse: eu quero fazer algo diferente. Então ele se vestiu de padre, colocou uma batina, pegou uma Bíblia, colocou a carta dentro da Bíblia, a carta que dava liberdade ao preso que estava condenado à morte. Colocou dentro da Bíblia e foi vestido de padre para o presídio. Chegou lá, ele disse à administração do presídio: eu sou o governador, quero que vocês fortaleçam a minha segurança, mas eu quero falar com um desses prisioneiros, eu vou dar a carta de alforria para ele, mas eu não quero entregar somente, eu quero me fingir de padre para que ele possa receber a carta. A equipe do presídio organizou tudo, então entrou o padre, que não era padre, era o governador. Ele entra no presídio, chama um dos prisioneiros que receberia o benefício, senta ele, e aí quando ele senta diante do prisioneiro, tem uma Bíblia
Dentro da Bíblia tem a carta, e o governador, fingindo de padre, diz para ele: hoje é o seu dia de sorte. Dentro da minha Bíblia tem uma mensagem que vai te libertar. Aquele moço disse: eu não quero falar com o senhor, padre. Eu odeio Deus, a sua palavra. Não abra essa Bíblia. E começou a gritar e a ofender o padre. E gritar e ofender o padre, dizendo: saia daqui, tirem ele daqui. Eu não quero ouvir nenhuma palavra dessa Bíblia. Eu não quero ouvir nenhuma palavra desse Senhor. E o padre, que era o governador, teve que se afastar, desesperado, da sala. Os policiais tiraram ele. Aquele cara ficou nervoso. Enfim, o policial tirou o padre lá de fora. Passaram algumas horas. Chegou a hora dele ser morto. O policial foi amarrá-lo na prisão, na cadeira. E o policial não aguentou e disse assim para ele: você é um tremendo de um idiota. Você jogou a sua maior oportunidade fora. O moço disse: por quê? Porque aquele padre que estava aqui não era um padre, era o governador. E dentro da Bíblia dele tinha uma carta que te daria liberdade. Você foi estúpido. Saiu. Quando antes de ligarem a máquina para matá-lo, disseram: o senhor está sendo condenado pelo crime que o senhor cometeu, tal, e o senhor tem alguns minutos para dizer as suas últimas palavras. Ele disse assim: eu estou sendo morto e condenado, não pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Nessa manhã há uma graça de Deus sobre nós aqui. Há um favor de Deus sobre nós aqui. Eu não sei quantas oportunidades você já jogou fora. Coisas que nunca mais voltarão. Mas hoje, essa é a maior oportunidade da sua vida. É a oportunidade que você tem de servir a Jesus, de se entregar a Jesus, de se reconciliar com Jesus, de amar a Jesus, de viver para Jesus. E eu termino com essa segunda história linda e verdadeira também. O que me encanta no Evangelho é que Deus me dá outras oportunidades, de novo e de novo e de novo. Ele é o Deus da segunda chance, de novo. Sempre Ele vai te dar uma nova oportunidade. E nessa manhã há uma nova oportunidade. E essa segunda história fala de uma garota que morava numa casa de uma cidade bem pequenininha, um vilarejo, poucas pessoas. E a sua mãe tinha um problema. E nesse vilarejo tinha uma farmácia, uma única farmácia, um único comércio aonde se vendiam os remédios. Nessa farmácia, em cima morava o dono e embaixo era o comércio dele. Ele era um ateu. Ele não cria em Jesus, não acreditava no Evangelho, não acreditava na palavra de Deus. Então a história diz que um belo dia ele terminou o seu dia de trabalho, cidade pequena, fechou a porta, aquelas portas de ferro, baixou, subiu para casa, tomou um banho, jantou, um dia normal. Foi deitar junto com a sua esposa. Quando foi de madrugada, ele escutou batendo na porta, plá, 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 plá. Ele acordou assustado, foi lá na varanda, olhou, tinha uma garotinha lá. Ele olhou, desceu correndo, limpou os olhos, disse: pois não? Ela disse: seu farmacêutico, o senhor sabe que a minha mãe toma aquele remédio controlado que ela compra todos os meses aqui com o senhor. Só que o senhor sabe que meu pai sumiu. O senhor sabe que eu tenho um irmãozinho pequeno, bebê, e a minha mãe está convulsionando lá. Minha mãe está passando mal e ela precisa desse remédio. O senhor sabe que o remédio é questão de sobrevivência para ela, mas nós não temos o dinheiro. O senhor permite que eu leve o remédio para minha mãe, e quando a gente tiver o dinheiro eu pago? Aquele farmacêutico, mesmo sem conhecer a Deus, mas conhecendo a história daquela família, disse: tá bom. Ele ainda meio com sono, abriu meia porta da farmácia, ainda com sono, foi lá, pegou o remédio, entregou para a menina, que saiu correndo. Ele olhou, fechou a farmácia, subiu,
e disse para a esposa dele, sentou na cama para dormir, e antes de deitar disse, olha, eu estou cansado disso. Ela disse, o quê? Estou cansado de ser o único farmacêutico da cidade, as pessoas vêm de madrugada, bate aqui, acorda a gente. Era uma criança precisando de remédio. Aí a esposa dele disse assim, agradeça a Deus, porque você tem uma farmácia, porque você trabalha. Ele disse, que Deus? Pare de falar de Deus. Virou para o canto e dormiu. Daqui a pouco ele levanta. A esposa assusta, ele coloca a mão na cabeça e diz, eu errei, eu peguei o remédio errado. Essa semana eu troquei os remédios de lugar e eu errei. Aquele remédio que ela levou, ao invés de curar a mãe dela, vai matar a mãe dela. E ele começou a ficar desesperado. Poucos segundos depois, e ele começou a pensar o que ele fazia, não dava tempo de ir lá. No desespero, ele decidiu fazer uma oração. Ele disse, Deus, eu nunca falei contigo, e nunca acreditei que o Senhor existe. Mas se o Senhor existe, me dê uma outra oportunidade de corrigir o que eu fiz. Enquanto ele estava orando, ele escutou lá embaixo, bater na porta de novo, blá, blá, blá. No desespero ele pensou, pronto, matei a mãe da menina. E quando ele desce na farmácia, e ele olha para a menina está chorando, tremendo. Ele disse, o que aconteceu? Ela disse, o senhor me perdoa? Ele disse, o que está acontecendo? Ela disse, no desespero de chegar em casa, eu corri, tropecei, caí, e o remédio quebrou. O senhor pode me dar outro remédio para eu levar para minha mãe? Aquele dia ele levantou as mãos e disse, Senhor, eu sei que tu existes, e eu sei que o Senhor é o Deus da segunda oportunidade. Levanta as suas mãos, feche os seus olhos um minuto, por favor. Eu não sei quantas vezes Deus já falou ao teu coração. Eu não sei quantas vezes Deus já tentou mostrar para você o chamado dEle, a vontade dEle, o plano dEle. Mas nessa manhã, Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus quer que você se conecte com o reino dEle. Deus quer que você busque a Ele com todo o seu coração. Você não precisa sair, se movimentar, apenas se você quiser. Mas quem sabe não é essa manhã de você entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe não é essa manhã de você entregar o seu coração para Cristo. Quem sabe não é essa a manhã de você se reconciliar com Deus e dizer, Deus, eu quero fazer uma nova aliança, eu quero recomeçar. Eu quero aproveitar a oportunidade. Eu não vou jogar fora as oportunidades da minha vida. Talvez Deus tenha te chamado para algo incrível. Talvez você tenha relutado, mas essa é a manhã de você aceitar o teu chamado, aceitar a tua direção, aceitar a sua vocação. Eu quero orar por você agora. E eu termino entregando o microfone. Mas nesse momento eu quero orar por pessoas que entendem o chamado de Deus. Pessoas que ardem o coração. Fechem todos os olhos, curvem as suas cabeças. Eu vou fazer um convite. Se houver alguém, eu ficarei muito feliz. Se não houver, está tudo bem também. Mas eu queria saber se nessa manhã há alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus hoje, fazer uma nova aliança. Depois de tudo que você ouviu, queria saber se há alguém. E se houver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus hoje, fazer uma nova aliança. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me distanciei, eu me afastei, eu fiquei longe, eu entreguei os meus cargos, as minhas funções, eu me decepcionei, e alguém disse que você estava até desviado, mas você não está desviado, você só estava de férias. Jesus está te chamando hoje para uma nova oportunidade. Se há alguém que quer entregar sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus hoje, quero que você levante uma das suas mãos o mais alto que você puder e balance ela para eu saber que você quer uma nova oportunidade hoje. Se tiver alguém, pastor, eu quero me entregar para Jesus ou voltar para Jesus, levante assim a sua mão e balance ela, que eu quero orar por você. Se não houver, não tem problema, mas é uma oportunidade que eu quero deixar para alguém aqui. Pastor, hoje eu quero fazer uma nova aliança. Pastor, hoje eu quero fazer um novo concerto. Levante as suas mãos e eu oro por você. Se tem alguém, eu oro por você. Se não houver, não há problema nenhum. Eu vou fazer uma segunda oração, mas deixa eu deixar essa oportunidade aqui. Se você quer, balance a sua mão o mais alto que você puder. Eu já te vi lá em cima. Eu já te enxerguei aí em cima na galeria. E se há mais alguém,
por favor, levante a sua mão, balance ela, para que eu veja que você está entregando a sua vida para Jesus ou voltando para Jesus. Se há mais alguém nessa manhã, aproveite essa oportunidade agora. Não jogue ela fora. Há mais alguém, levante a sua mão e eu oro por você. Yeshua. Você pode vir aqui na frente para orar com você? Você pode descer aqui? Vem cá, deixa eu orar com você. Tem mais alguém que gostaria de vir ao altar? É isso mesmo? Quem? Vem cá, fecha os seus olhos. Se há mais alguém que quer chegar ao altar, fazer uma aliança de reconciliação, ou aceitar Jesus, sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu vou orar por você. Se não houver também, está tudo bem, mas não perca essa oportunidade. E eu vou terminar orando com você. Deixa eu orar por você, fecha os seus olhos. Comece a orar agora, fala para Deus, Deus, eu quero aproveitar as oportunidades. Deixa eu orar com você. Senhor, eu abençoo o Miguel. Deus, eu quero declarar sobre a vida dele a restauração, um recomeço, uma nova aliança, um novo tempo. Eu não conheço nada da história dele, mas o Senhor conhece. Usa o teu filho poderosamente, abençoa o teu filho, que hoje toma uma decisão de vir ao altar e estar aqui. Eu oro também por essa moça, Senhor, que quer também fazer uma aliança contigo agora, e recomeçar a sua história, e fazer um novo tempo, e fazer, Senhor, um novo propósito. Muda a história da vida dela, faz uma aliança linda com ela. Eles não vão jogar as oportunidades fora, eles não vão jogar mais oportunidades fora, pelo contrário, essa é a manhã que o Senhor escolheu para mudar a história da vida deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Alguém pode aplaudir a Deus pela vida deles? Abraça ele. Obrigado. Pode aplaudir mais forte, dá um glória a Deus aí. Fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Eu só quero que você coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Agora eu quero orar por toda a igreja. Pai, nós nessa manhã queremos aproveitar as nossas oportunidades. Usar a nossa vida, o nosso ministério, o nosso coração, a nossa casa, para te servir, para te adorar, para te bendizer. Eu oro agora por essa igreja de Jersey. Que essa igreja seja uma igreja ainda mais abençoada. Que este lugar seja um lugar ainda mais próspero. Senhor, traga as pessoas que precisam chegar aqui. Tem pessoas que virão para essa ilha buscando uma oportunidade, mas na verdade elas virão para cá só para terem um encontro com o Senhor Jesus neste lugar. Eu quero abençoar cada família que aqui está, cada lar, cada casa, cada pessoa. Senhor, abençoar suas vidas financeiras, suas vidas sentimentais, familiares, onde houver alguém, ó Deus, passando luta, passando choro, sofrimento, dor, que talvez ninguém saiba. Eu quero deixar a palavra do Senhor lida no começo e finalizo com ela. Foi o Senhor Jesus quem disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está liberando um alívio sobre nós agora. O Senhor está arrancando todo o fardo agora do nosso coração, arrancando toda a pressão, toda a luta, toda a guerra. E nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, para o inferno escutar, que esse vai ser o melhor Natal das nossas vidas, que esse vai ser o melhor final de ano da nossa história. Nós declaramos que aquilo que não aconteceu, levanta agora a sua mão lá em cima para receber essa palavra. Nós declaramos que aquilo que não aconteceu de janeiro até agora vai acontecer nos próximos dias, porque o Senhor é fiel. O Senhor pode mudar uma história em 24 horas, em 10 minutos. Senhor, então eu quero declarar: esse será o melhor final de ano da nossa vida, vai ser o melhor final de ano da nossa história. Assim eu clamo, assim eu oro, assim eu agradeço em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba essa palavra aplaudindo. Deus abençoe vocês, eu amo vocês.